Vai dizer que ele vai galar e a gente vai conseguir filmar. Vai, rapaz. Vai cair do puleiro aí. Vamos, rapaz. Vamos. Vamos trabalhar. Opa. Ah, ela tá pedindo meia gala. Você pode ver que ela só tá churiçando ele. Ele foi querer tentar, ela não deixou. Ele sabe a hora. Ainda mais na natureza, né? É uns galador nato. Olha lá, voou. É, pessoal, hoje a filmagem vai ser aqui no criatório Nova Esperança do nosso amigo Eduardo, que veio lá dos Estados Unidos para criar coleiro em Águas da Prata. Vamos bater um papinho aqui com ele, conhecer o criatório dele e vocês vão ver a organização, sabe? O criatório super bonito. Até os canarinhos já estão querendo criar aqui já, Eduardo. Cria o ano todo, isso aí que nem pardal, como que é? Ah, eles criam no coqueiro aqui. Eu tentei colocar uma casinha ali pra eles ali, mas eles não estão adaptando na casinha ainda não. Preferiu o coqueiro mesmo. Eles entram dentro do criatório. Mas eles criou no coqueiro? Eles criam aqui nesse coqueiro aqui. Então eles estão se adaptando, então que nem pardal, pô. Tá criando em coqueiro. Eles criam ali no meio do coqueiro. Em tabeira, beirando casa, em forro de casa, cria também ou não? Cria. Lá embaixo, lá tem um outro casal que cria lá embaixo. Caramba. Aqui na cunheira lá da entrada do portão. E você não colocou umas casinhas pra eles, não? Ah, eu fiz uma aqui, mas não... Eles não quis ainda não. Não quis? Ah, mas vai saber se ela não tava pedindo galo ali, já olhando pra essa casinha aí, pô. E você pendurar ela pra cima? Ela tava pendurada ali, Ah. aí eu peguei e coloquei ela aqui. Tava pendurada aqui. Tava. Aí você abaixou aí pra quê? Porque eu acho que eles não estavam vendo. Não tava vendo? Eduardo, eu queria, cara, conhecer o criatório seu e você falar um pouquinho, né, sobre a criação que você teve também lá nos Estados Unidos. Pessoal, para quem não conhece, o criatório Nova Esperança tem um canal no YouTube também, tá? É sempre bom a gente comentar para o pessoal procurar, conhecer. E lá nos Estados Unidos, o Eduardo, ele criava também coleiro, né, Eduardo? E a dificuldade para criar coleiro nos Estados Unidos, eu falei assim, se o homem criou lá no frio, aqui no Brasil, no clima tropical, ele vai tomar o porre. Eu aqui não. Hã? Coleiro deixa a gente careco. Coleiro deixa a gente doido. E lá nos Estados Unidos, lá é outro clima, né? É bem diferente, né? Eu tive que fazer várias adaptações. Foi 3 anos de estudo para ver o que o passarinho necessitava, porque eu não tinha uma braquiária, eu não tinha uma sementeira, não tinha nada lá para dar. E infelizmente lá o clima é tão diferente que quando aqui no Brasil tá no verão, que é a época primavera e verão aqui, lá tá diferente, porque lá é totalmente ao contrário. Agora lá nos Estados Unidos está tendo os torneios e aqui tá tudo parado, tudo na muda. Então os passarinhos tinham que se adaptar primeiro ao clima de lá. O pessoal quiser participar de torneio, ó, que aqui não tá tendo, cara, é só pegar o avião e participar lá, pô. Se fosse do lado assim, né, tava todo mundo indo. Ô, Eduardo, mas o meu pensamento é o quê? Vamos dizer assim, né? Você adquiriu um casal de coleiro, você vai criar lá nos Estados Unidos, né? Sem dúvida esse casal tem que ir daqui para lá, porque lá deve ter poucos criadores ainda, né? E esse casal, ele chega lá, ele não adapta pelo clima lá, vamos dizer assim, porque lá é o contrário, né? Aqui quando é verão, lá é inverno. Isso. E aí eles não se adaptam lá, vamos falar assim, eles não criam na época de lá? Não, é bem difícil você fazer essa adaptação e você perde muito tempo, 2, 3 anos para fazer essa adaptação. Então quando aqui chega em setembro, outubro, que é a época da criação aqui no Brasil, lá é o começo do outono e depois vem o inverno. Então eu não consegui fazer os meus passarinhos se adaptarem ao clima de lá. Então eu tive que adaptar o meu criatório com o clima daqui do Brasil. Então você criava na época daqui, os coleiros que você tinha lá, você criava na época daqui. Na época daqui, porque os passarinhos, eles têm o instinto deles, né? Quando chega a época da criação, então o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que, tipo assim, tirar uma época de criação, que a fêmea está ovulando, que a fêmea está se preparando para ninhar e tudo, receber a cópula do macho, então eu ia ter que perder 1 ano para isso. E eu não consegui fazer isso. Então eu criava na época de setembro, outubro, novembro, dezembro, estava nevando lá do lado de fora e eu criando coleiro. Mas isso eu tive que fazer um estudo e adaptar o meu criatório a isso.
com aquecedor, com umidificador, com todos os... Eu tinha que fazer o meu criatório tá verão, porque você sabe que o passarinho coleiro é clima quente, eles criam para cima de 28 graus Celsius. Aí, ó. 8h20, o meu aparelho aciona, aí acende as luzes de LEDs 100%, as luzes de LEDs aqui no teto. Aqui tem mais uma carreira aqui, ó. E as fluorescentes está acesa ainda. As luzes nas gaiolas também estão acesas. Cada gaiola tem a sua luz. Luz de LEDs fria. Aí aqui eu tenho o termostato que vai fazer as luzes apagar agora. Vai fazer elas apagar daqui a um pouquinho, daqui uns 3 minutinhos ela apaga. Vou dar um pauzinho aqui só para o vídeo não ficar muito longo. Aí agora só tá as luzes de LEDs acesas, as fluorescentes apagaram. A luz que eu tenho aqui, que é UV, apagou também. Meu aparelho funcionando. Aqui é a fonte. Eu tenho 2 câmeras aqui para ver meus passarinhos quando eu estou no trabalho. Tem mais uma câmera aqui, que eu vejo se a fêmea está no ninho ou não. Aí as luzes das gaiolas apagaram. Aí agora ele vai fazer o anoitecer. A luz de LEDs vai apagando devagarzinho. Vou dar mais um pause aqui. Aí galera, a luz vai apagando devagarzinho. Leva 40 minutos para apagar. Aí os LEDs vai apagando bem devagarzinho. Eu programei o aparelho para desligar em 40 minutos. Aí daqui 40 minutos, daqui mais uns 30 minutos vai estar 100% apagado. Falou, valeu. Fazer um vídeo aqui para os amigos ver, ó. Isso aqui é neve que nevou na minha janela. Minha janela é uma janela especial, vidro duplo, isolada. Tá caindo neve ainda lá fora, não sei se vai dar pra ver. Uns floquinhos brancos caindo ali, ó. Tá nevando. Tô com um macho aqui, coleira. A fêmea tá ali, ó. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, campeão, de novo. Alô. O que eu falo pro pessoal, né? A época da reprodução é quando?
quando o dia, né, é maior que a noite. No verão, quando o clima também é úmido e quente. Essa é a época da reprodução de coleira, a época que eles gostam, que eles criam também na natureza. E aí no inverno, caindo gelo, né, caindo neve, pro lado de fora da sua casa, e dentro da sua casa tinha que estar no clima para poder o bichinho criar. Tinha que estar acima de 25 graus Celsius e eu tinha que manter a umidade no máximo até 60, no mínimo 45 de umidade, para eles conseguirem eclodir os ovos. Senão a casquinha do ovo também ficava dura. Resseca E eles não conseguiam sair de dentro do ovo. E quando o passarinho nasce, dentro do ovo tem uma membrana. E se tivesse o clima muito quente, aquela membrana, o que acontece? Aquela membrana gruda no passarinho. E ele não tem força para rasgar aquela membrana e mais a casca. Aí ele acabava morrendo dentro do ovo. E eu levei 3 anos para perceber tudo isso. Eduardo, e o banho de sol nessa época do inverno? Não tinha como. Não. Tinha que tomar banho dentro do criatório. Eu tinha lâmpadas, né? Que seria da lâmpada da... UVA, UVB? UVA, UVB. Aí eu tinha no meu criatório também. Tinha que colocar isso para eles terem a vitamina D. Porque o passarinho também, as penas deles, eles lubrificam as penas e tudo. E a fêmea vê o passarinho, escolhe o passarinho também pelo brilho das penas. Então eu tinha que ter esse além detalhe, do canto. Além do canto. E eu tinha que ter esse detalhe também do VA e UVB no meu criatório. Então eu tinha as lâmpadas que era própria para isso também. E um custo bem alto. Custo bem alto, porque além da energia, né, que para poder ter os aquecedor e o modificador, mais as lâmpadas ainda. E eu tinha que ter também o purificador de ar, porque você sabe, um passarinho num clima fechado, eu não podia abrir a porta. Eu tinha que abrir a porta muito rápido, porque eu não podia perder a temperatura lá dentro do meu criatório. Caramba, eu acho que tá vindo várias perguntas na mente de vocês, né, pessoal? E eu também, começo a parar para pensar, e se acabar a energia, só gerador mesmo? Bom, eu não tinha gerador. Porque aí vão dizer que a fêmea tá chocando, acabou a energia, morre tudo. Um dia aconteceu isso comigo, eu tive que me dar os meus pulos, né? Eu não tinha um gerador na época, aí eu coloquei dentro do meu criatório, eu coloquei uma panela grande, coloquei álcool em gel e coloquei pedra dentro e coloquei fogo para aquecer lá dentro. Quando o álcool em gel acabava, as pedras estavam aquecidas, né? Chegava numa temperatura alta até as pedras esfriar, dava tempo de aquecer o ambiente. Aí eu colocava mais álcool em gel e colocava fogo. Aí levou 4 horas para voltar a energia. Nossa! Mas aí são mais de 4 horas, né? Até voltar de novo a temperatura lá dentro, aí eu tive essa ideia. Eu não podia colocar carvão, porque o carvão ia soltar fumaça. Aí a fumaça ia intoxicar os passarinhos. Você passou um apuro só. Passei, nesse dia eu passei. E conseguiu salvar as fêmeas que estavam chocando? Deu certo? Eclodiu os ovinhos? Graças a Deus deu certo. Ô Eduardo, mas tudo isso aí que nem você falou, não foi de uma hora para outra, né? Você perdeu muita coisa, eu acredito, né? Muito filhote, muito pássaro que não nasceu. Foram 3 temporadas. 3 temporadas para adaptar. Para mim saber qual era a temperatura certa, qual era a umidade certa, o que eu podia fazer com tal fêmea, que cada fêmea é um jeito diferente. Uma fêmea não gosta que mexe, outra fêmea já deixa mexer. Então foram 3 anos de adaptação, tanto minha, para mim fazer esse estudo, para mim poder criar. E a adaptação lá, suponhamos assim, a criação, os pioneiros ali, você foi um deles, Eduardo? Sim. Começou a criar nos Estados Unidos? O primeiro que eu vi lá foi o Marcelo, na Flórida, mas a Flórida tem um clima diferente. A Flórida é bem mais quente do que onde eu morava. Então lá onde eu morava tem o Júnior Barão que cria, tem o Marcelo, tem o Jô Gaiola, que faz gaiola lá nos Estados Unidos também. Tinha o Júnior Barão, e tinha o Ronaldo, e eu também. E como eu tinha um pouco mais, que o pessoal lá trabalha muito, né? Mas eu sempre fui meio fuçado, então eu pesquisava muito. Aí fui pesquisando, fui vendo, fui falando para eles também as experiências que eu tinha. Aí todo mundo começou a criar. Oi, que bacana. Mas foi difícil, não foi fácil. E não. lá pode criar sem anilha, normal? Como que manda um passarinho daqui do Brasil para os Estados Unidos?
Então, o passarinho, quando sai daqui do Brasil, tem que ser de criatório comercial, com anilha comercial, para fazer todos os trâmites Nota fiscal. Nota fiscal de importação do pássaro. Então, né? mas e esse passarinho, como que ele viaja todo esse tempo? Chega lá, tem a tal da quarentena? Como que funciona isso aí? Porque não chega lá de repente, né? Não, isso aí é uma coisa, tem que elaborar bem, tem que chegar na época do verão, porque o passarinho não pode chegar no inverno, porque ele está num clima aqui, né? Uma temperatura de 28 graus, 25 graus, chega lá no inverno pegando menos 12, Não ele vai morre aguentar. na hora. Então você tem que levar o passarinho no verão de lá, para os passarinhos chegar, e você tem todo um... É um processo bem grande, você tem que ter um veterinário aqui para te dar o laudo que os passarinhos estão saindo daqui tudo bem, Saudáveis. saudável, você tem que ter o GTA, tem que ter toda a Dia numeração. de transporte, tudo. Tudo. E lá, quando você recebe o passarinho lá, você não vê nem o passarinho. Vai também para é como se fosse o Ibama daqui, mas não é Ibama. Uma quarentena, né? Aí fica lá, os veterinários de lá vão analisar os passarinhos, vão ver se não tem parasita, vão ver todo o passarinho e eles ficam no mínimo 30 dias em poder deles. Em 30 dias? 30 dias mas é isso, o mínimo. mas isso aí a gente paga? É isso? Tudo pago. Tudo pago? A diária, tudo? $3 por dia. Caramba, vamos dizer assim, se você é de comprar aqui um coleiro de um criatório comercial aqui, por quanto o pessoal vendia aqui, daqui pra lá, um coleiro? Devanir, eu, tipo assim, faz muito tempo, né, que eu adquiri os passarinhos lá. Na época que eu adquiri os passarinhos lá, eu paguei $1.000 o pássaro chegar lá na minha mão. Pra chegar na sua mão. Isso naquela época, em 2018. Aham. Mas fora o valor do passarinho daqui, né? Que é Isso, o que o criatório comercial vende aqui. Fora o valor do passarinho aqui. Cara, então quanto saiu um passarinho em média, cara? Muito dinheiro, hein, no final, hein? Hoje só o transporte da ave daqui do Brasil para os Estados Unidos você vai gastar em média $1.500. Nossa, mais a quarentena lá. Desculpa, mais a quarentena e mais o preço da ave. Meu Deus do céu, tem que gostar muito, hein? Tem que gostar muito. E se a pessoa criar um filhote lá, vamos dizer, você adquiriu, né, aqui um casal, com nota fiscal, anilhada, tudo certinho, lá não tem esse espaço, né, não tem como você ter uma relação, você cria ele normal lá, como se fosse nós criar aqui um canar do reno, né? Isso, mas aí como a gente cria aqui no Brasil, a cultura já é anilhar o passarinho, Sim. a gente pedia anilha de marcação. E colocava no pezinho. Colocava no pé do passarinho normal, né? O pessoal também saber que é um passarinho que nasceu nos Estados Unidos. Entendi. Então o pessoal pede muita anilha de marcação até nas anilhas aí. Nas anilhas Capri. Aí eles mandam pra lá, só que manda só a de marcação. Só de marcação. Pode ser aquela folhada ouro, ou então as outras, né? Que é as coloridas. Isso, eu pedia mais a de alumínio polido, era o que eu pedia. Aham. E eu colocava as minhas iniciais e colocava USA, que significa Estados Unidos, né? Sim. Então todo passarinho que nasce lá, a maioria está escrito USA, porque as pessoas que vão comprar sabem que nasceu lá. E o passarinho nascendo lá está tendo mais resultado do que os que estão indo daqui para lá. Entendi. E o bacana é o quê? A gente vai, curioso, né? A gente vai ouvindo. De lá para cá já não tem como andar, porque é impossível. Só daqui para lá de criatório comercial. Aí esses passarinhos que você criava lá, você vai passar para um outro amigo, não precisa de registro, não precisa de nada. Não. Você pode passar para qualquer pessoa. Lá tem valor um coleiro? Quanto vale um coleiro lá nos Estados Unidos, Eduardo? Tem bastante valor. Tem, né? Porque não encontra em qualquer lugar, né? É mosca branca, né? Que nem quanto mais a oferta, o preço cai, né? Quanto menos a oferta, o preço aumenta demais. Tem passarinho lá hoje valendo muito dinheiro. Muito dinheiro, né? Tem os passarinhos que tá lá, tem um passarinho do meu amigo lá que chama Alex, chama Dejango, o nome do passarinho. Esse é de roda? Esse é de roda, nasceu lá, no criatório dele. E foi pra roda e tá ganhando torneio. Ontem pegou o segundo lugar. Ontem, domingo. Parabéns, meu amigo. Parabéns aí pelo coleiro. Tá, os coleiros de lá, olha só, rapaz, você nem acaba de responder, né, do valor. Deixa o valor pra outra hora. Mas vamos pensar em outra coisa. A cantada de lá, o pessoal aí que é dos Estados Unidos, deixa aí nos comentários aí. As cantadas de lá chega a ser alta igual as cantadas daqui também? É a mesma coisa ou muda alguma coisa? Começou os torneios lá em 2018. Foi o primeiro torneio que foi lá em 2018, começou. Então nessa época os passarinhos ainda estavam meio... Tipo assim, era o pessoal que criava só dentro de casa, não tinha muita mexida, não sabia muito de mexida. De manejo para roda. Nem eu sabia.
assisti muito seus vídeos, peguei bastante coisas também com outros amigos. As cantadas que começou lá nos Estados Unidos, quando dava 50 cantos, Todo mundo ficava feliz. todo mundo já tava Que legal, cara. bem assim, né? Bem contente. Hoje em dia, 50 cantos não pega nem troféu mais. Já não pega mais. Já não sai nem na foto. É igual aqui, pô. Aqui antes coleiro era um coleiro top de linha. Aí vamos falar 120 canto, era um monstro de coleiro. Hoje coleiro para ganhar troféu, principalmente aqui onde eu participo, tem que cantar acima de 200 cantos. É igual atletismo, né? Antigamente um corredor de atletismo, ele corria tantos metros aí, ele em tantos segundos ele ganhava. Hoje tem que correr mais, entendeu? As coisas foi evoluindo. E agora lá já deu pra cantada mais de 200. Já bateu 200 cantos? Bateu 200. Ah, rapaz do céu. Essa vai ser boa. E lá tem o chuva também ou não? Tem, mas o que mais tem lá é bitola. Aí, Saviano, meu amigo, o chuva foi lá para os Estados Unidos já também, mas o bitola ainda está prevalecendo. Pessoal, ó, esse aqui foi o início do vídeo 1, tá? Nós vamos fazer aí uma playlist aqui na casa do Eduardo. Então esse aí foi mais um bate-papo para poder vocês conhecer, tá? Ainda quem não conhece, tá? O Eduardo, que ele morou lá, residiu lá nos Estados Unidos, criou, tem um canal top no YouTube, vocês procuram aí, Criatório Nova Esperança. E ele vai apresentar para nós o criatório, tá? Vai passar aí os manejos aí que ele tá fazendo aqui, a criação, né? Tudo aí para vocês conhecerem também. Aqui no Brasil, hein? Tá aqui no Brasil, homem. Não tô nos Estados Unidos não, galera. Quem sabe um dia. Mas nesse fio eu não vou não, cara. Mas não vou nem a pau. Fui, valeu.